E aí, André Damasceno aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje, tá? Eu tô aqui preparando conteúdo para uma das minhas aulas e decidi compartilhar alguns insights com você, sendo mais sincero, 5 dicas, 5 insights na hora que você vai oferecer a sua consultoria de marketing digital. Então, neste vídeo aqui, eu quero falar diretamente com você que é um consultor, uma consultora, que vende seu serviço de consultoria, seu serviço de social media, seu serviço de tráfego, de copy, gestão de social media, exatamente o que você deve fazer antes de apresentar a sua proposta. Para quê? Para que você tenha uma melhor taxa de conversão. Ou seja, quando você apresentar, se você aplicar isso que eu já vou te falar, certamente você terá mais e melhores resultados, beleza? Lembrando, se você ainda não é um assinante do canal, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana eu tenho conteúdo novo aqui para você, beleza? Então olha só, uma das dificuldades que todo consultor ou consultora de marketing digital tem é na hora de apresentar a sua proposta. Ou seja, você já despertou a atenção daquele seu cliente, daquele seu prospect, mas você não sabe o que tem que ter ali naquela sua proposta, como fazer o cliente dizer sim, como você vai se preparar para, como consequência, o cliente realmente querer te contratar. Porque não adianta você agendar uma reunião, chegar lá, não saber o que fazer, como consequência, o cliente não vai querer te contratar, tá? Então, quais são as 5 dicas? O que eu costumo fazer aqui no meu dia a dia assim que eu consigo uma reunião? Então, dica número 1, lembrando, são 5 dicas. Dica número 1, não ofereça o seu serviço antes de provar que você pode ser útil, tá? Porque isso vai aumentar a sua taxa de conversão. Provar que você pode ser útil é deixar claro para o cliente, é mostrar para o cliente que você está ali frente a frente com ele, não é apenas para tomar o dinheiro dele todos os meses. Muito pelo contrário, você está mostrando que você pode ajudá-lo a resolver o problema dele. Problema de baixas vendas, baixos seguidores, baixo alcance, baixo número de impressões e por aí vai. Então você tem que provar que você pode ser útil para o cliente. Como que você faz isso, tá? Mostrando para ele que você entende do método, que você entende da estratégia e que certamente você poderá ser útil no dia a dia para ele, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, jamais revele o seu preço, tá? Lá, o seu preço, antes do cliente entender o seu valor. Então quanto que custa a sua consultoria? Muitas vezes o cliente ele fica ansioso para chegar lá naquele slide do preço, né? Às vezes ele vai até passando. Quando você envia uma proposta para um cliente, isso é um erro, você não pode cometer, ele já vai lá direto no slide, esse é o valor, esse é o preço, não quero mais. Então, jamais chegue no slide de preço do seu cliente, de preço, sem que o cliente entenda o seu valor, porque isso aí te ajuda a mostrar para o cliente o quanto vocês estão conectados. Então, ele precisa entender de fato que você vai fazer, a sua importância, o seu valor dentro da consultoria, tá certo? Terceira dica, não demonstre ansiedade ali durante a apresentação. Seja uma apresentação virtual ou seja uma apresentação pessoal cara a cara ali. Não demonstre. Por que não demonstrar ansiedade, André? Sendo que eu estou ansioso. Quando você está apresentando uma proposta, demonstra ansiedade para o cliente. Se o cliente observa que você está ansioso ou ansiosa, ele poderá usar isso contra você. Em que momento? Na hora da negociação do valor da sua consultoria. Então vamos supor que você falou ali R$2.000 por mês. E aí você demonstrou ansiedade para chegar até ali, para construir aquela proposta. Você está nervoso, nervosa na frente do cliente. O que vai acontecer? O cliente percebe, vai entender, tá, que você está ansioso, ansiosa, e vai começar a querer negociar o valor, o seu preço ali naquele momento. Então, tente se tranquilizar, beba uma água, fale devagar, pausadamente, faça um teste antes na frente do espelho, não chegue muito tarde numa reunião, não chegue muito cedo. Eu costumo sempre chegar de 10 a 15 minutos antes se for uma reunião presencial.
E no Zoom ali, se for no Zoom, Skype, sei lá, no Google Meet, eu abro ali e começo 5 minutos antes, até para eu poder me inteirar ali daquela proposta, tá? Então, isso é importante. Não demonstrar ansiedade para o cliente é crucial, tá? Quarta dica aqui, ó. Deixe claro para o cliente a importância do envolvimento dele durante toda a execução e prestação de serviço. O cliente, eu costumo falar aqui que o cliente ele tem 50% de responsabilidade e eu tenho o restante, 50%. Então, é um trabalho em equipe. Não é porque ele me contratou para dar consultoria que ele não vai fazer mais nada. Então, ó, ele tem que responder o briefing, um questionário, ele tem que me passar o acesso às redes sociais, ao site para que eu faça o diagnóstico, ele tem que cumprir com os prazos em relação às atividades, às tarefas que serão de responsabilidade dele, como fazer uma pesquisa nos seus stories, executar um conteúdo, desenvolver um artigo, um podcast. Então, para o sucesso da consultoria, para a consultoria dar certo, você tem que mostrar para o cliente que ele tem responsabilidade, assim como você. Então, é uma responsabilidade partilhada, compartilhada. 50% cliente, 50% André Damasceno, consultor. Se você não fizer isso, você terá um problema no curtíssimo prazo. Esse alinhamento logo no início da consultoria é fundamental. Para quê? Para que você comece a delegar as tarefas, coloque as tarefas no Trello, aonde quer que você utilize aí como software de gestão de tarefas, para que ambos tenham acesso a essa informação, tá? E a quinta dica, e talvez a mais importante, é: eu sei que você quer fechar com o cliente, eu sei que você quer botar dinheirinho para dentro do bolso, eu sei que você quer botar o dinheiro ali para dentro da casa. Mas, cara, não faça falsas promessas, tá? Falando que em 20 dias nós vamos triplicar o seu número de vendas. Em 30 dias nós vamos triplicar o seu alcance sem precisar investir em tráfego. Não faça isso. Não faça. Não faça falsas promessas só para fechar com o cliente. Você certamente vai ficar queimado no mercado. Você certamente não vai conseguir alcançar aquele resultado e vai ficar mal com o cliente. Você certamente não será indicado por esse cliente para outros clientes uma vez que você fez essas falsas promessas. Começou ali a trabalhar? Converse com o cliente. Olha só, poxa, eu não quero muito fechar com você. Estamos aqui num processo de negociação, de estratégia e tudo mais. Eu já mostrei o quanto eu posso ser útil. Então, para que a gente consiga esse resultado, é um trabalho de médio e longo prazo. Se for um trabalho de curto prazo, lembre-se que você vai precisar investir em tráfego, você vai precisar investir numa equipe aqui internamente. Deixe claro isso para o cliente. Não faça falsas promessas só para acelerar a sua contratação. Por quê? A curto prazo dá certo? Dá certo. Mas a médio e longo prazo você está criando um problema gravíssimo para você e isso a longo prazo vai lhe prejudicar muito, muito, muito mesmo no seu dia a dia. A sua imagem, o seu nome, o seu posicionamento, tudo será prejudicado. Tá certo? 5 dicas na hora de oferecer sua consultoria de marketing digital. Coloque em prática. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou te ajudar. Valeu!